Ai, que demora lá. Não, tô ouvindo aqui. Legal? Eu acho que é problema lá. Professor Fábio, me escuta? Professor Fábio, primeiramente, boa noite. No jogo de hoje, o que você pode efetivamente avaliar do que os jogadores ofereceram ao Internacional e o que podem oferecer ao longo da temporada na equipe principal? O que de fato e concreto você pode tirar de uma atuação vitoriosa como a de hoje contra o Juventude? Acho que mais importante, acredito que mais importante que a vitória é a questão do comprometimento e a conduta desses atletas, né, jovens dentro do jogo de hoje. Eu acho que isso é uma das coisas, né, acredito, né, que é uma das coisas mais fundamentais dentro do que a gente gostaria que ocorresse. Então essa postura, essa atitude comportamental, acho que tem que ser valorizada e é isso, né, que daqui a pouco futuramente vai ajudar o processo desses atletas na transição também para o profissional. Então basicamente isso em relação a esta pergunta tua. Fábio, a gente sabe que uma das metas do Inter é ter mais e formar mais ponteiros, extremas. Em cima da análise do jogo, gostaria também de uma análise tua do Guilherme Pato, como foi a movimentação dele, foi o autor do gol da vitória, né? É um atleta que teve um crescimento muito bom na Série B do Brasileiro, acabou sendo agora retornando, né, para esse trabalho a nível de gauchão. Eu avaliar o jogador, ele tem um desempenho dentro do contexto nosso hoje adequado, mas isso é um processo depois que a direção do profissional, né, vai estar avaliando isso, né, e vai estar observando. Mas ele teve dentro daquilo da expectativa nossa, fez o gol, um gol merecido, um gol assim com uma qualidade boa de finalização, né? Então é importante esse processo para ele também de estar retornando ao Internacional e tendo essa oportunidade no gauchão. Fábio, boa noite, parabéns pela vitória. Esse time do Inter hoje, pelo menos o que começou jogando, ele tinha 5 jogadores que estavam treinando com o Abel, 5 jogadores que estavam no teu time sub-20 do Campeonato Brasileiro e mais o Guilherme Pato, que voltou de empréstimo da Ponte Preta e foi recém-integrado ao elenco. Então não é um time que treinou junto há meses, não foi um time que tu conseguiu trabalhar nos últimos meses. Como é que foi esse trabalho tão rápido para que o time tenha um modelo de jogo bem definido, como a gente viu aqui agora há pouco no Beira-Rio? O mais importante, eu acho que dentro de tudo isso, né, é essa questão de vários atletas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com praticamente todos que estavam hoje aqui, com exceção do Daniel. Então, acho que isso é um ponto que favorece o processo, que é o processo de continuidade, né? Que tem que existir. Nós tivemos 3 treinos apenas, e dentro desse treino a gente teve que priorizar algumas coisas. A gente sabe que tem muitos ajustes da parte coletiva, principalmente. A gente teve alguns erros em relação à parte individual que são naturais, de alguns meninos que têm jogado pouco, que jogaram pouco. Isso faz parte do processo, mas a tendência na sequência do trabalho é uma evolução, e é isso que a gente espera agora para os próximos jogos, né? Um crescimento em relação à parte individual dos meninos, né, que eu acho que é principal, e da parte coletiva em relação à equipe, né, em relação ao padrão, ideia, né, vamos falar muito de modelo, vamos falar de ideia de jogo, fica melhor. Oi, Fábio, boa noite. Você conversou com Miguel Ángel Ramírez antes ou depois do jogo, e como tem funcionado o elo entre grupo profissional e categorias de base pós-chegada do executivo Paulo Brax e também do Julinho Camargo? Ainda não tive contato, né? Acho que as coisas são muito recentes, né? Então a gente está muito focado, estou muito com a comissão, né? Absorvendo esse momento em relação a ter essa oportunidade. Então acho que isso é o principal. O clube hoje está vivendo um momento, na minha concepção, maravilhoso em relação à base, com a chegada, com essa oportunidade, tanto dos atletas e quanto de nós, de comissão técnica. Então isso é fundamental para o processo. E essa sequência dessas coisas acontecendo vão fortalecer ainda mais um processo de base, fortalece ainda mais. Mas tudo se deve à ideia de quem está em cima. Então essa ideia hoje, na minha concepção pessoal, eu acho maravilhosa. É uma ideia mesmo sequencial e oportunizar esses atletas numa condição, um estágio mais difícil, né? Principalmente pelo jogo de hoje. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Até pensando em oportunizar esses garotos, você planeja fazer uma espécie de rodízio para que todos tenham minutos em campo e possam ter desafios de maior dificuldade? E, se me permite uma segunda, há algum planejamento para que o Guerreiro fique à disposição para tu utilizá-lo?
Vamos lá, 2 pontos, né? O primeiro, em relação a, pelo menos quando eu trabalho em relação à sub-20, a gente tem uma rotatividade de atletas. A gente sabe que agora o processo é curto, então a gente vai ter que avaliar, a partir de amanhã, quem está em reais condições de jogar quinta-feira. Então, aqueles que daqui a pouco sentirem um pouco mais, que tem muitos atletas que estão jogando pouco. Então, a gente tem que entender isso. E esse rodízio ele pode ocorrer de forma natural. O segundo ponto, o Guerreiro tem treinado conosco, é um processo ainda, né, de trabalho, de continuidade em relação a ele. Então, na concepção ainda interna, a gente não tem ainda uma previsão em relação a ele. Ele está trabalhando conosco e ponto final. Boa noite, Fábio. Parabéns pela vitória. Queria saber como é que os jogadores reagiram a essa vitória nas condições que foi, até com algum susto ali no final. E uma segunda, se permite. A importância que tem o Daniel pela experiência, pelo tempo de rodagem que já tem dentro do primeiro elenco nessa tua equipe hoje. Acho que a importância dele passa até pela braçadeira de capitão, né? A partir do momento que você coloca ele como capitão, ele tem uma importância até maior do que a figura dele. E você ter um goleiro do nível dele é muito importante para nós. E isso gera uma referência para os atletas durante a semana em relação a treinamento, em relação à minha linha de 4 defensiva. Esse canal de comunicação dele é importante. Então, assim, o Daniel fez um ótimo jogo hoje, teve uma ou 2 defesas assim, fundamentais para também o resultado ter acontecido. Então, ele é um dos alicerces hoje desse processo inicial nosso. Fábio, parabéns pela vitória. Você falou anteriormente, em outras oportunidades, especialmente quando o Kudê era técnico do Inter ainda, que gostava de moldar o jogo de acordo com o profissional para que os garotos não tivessem tanta dificuldade quando forem subir, né? Sei que tu acabou de dizer que o contato com o Ramires ainda não existiu, mas a partir de agora, né, com o trabalho tendo uma sequência e os jogos indo acontecendo, você planeja mudar a estrutura tática ou vai manter da forma como você vem desempenhando já no Sub-20? Depende, Colar. Hoje acho que é muito cedo para a gente falar a respeito disso, né? A gente já tem um processo que vem vindo, né, ao longo de um ano e pouco em relação ao trabalho, interrompido pela pandemia. Todas as coisas são adaptáveis, mas o principal é o desenvolvimento individual do atleta. Isso aí, o comportamento, o conceito individual dele. Se isso estiver bem trabalhado, automaticamente ele vai se adaptar a praticamente qualquer rotina em relação a jogo. Então, acho que esse é o ponto principal hoje, né? A gente ter esse entendimento em relação à questão e desenvolvimento individual do atleta. Acho que isso é ponto fundamental para um atleta de processo final de sub-20. Ainda nesse ponto, Fábio, da questão do processo de desenvolvimento do atleta, como que funciona a conversa de vocês? Porque agora eles jogam acostumados a competições de base, agora eles estão numa competição profissional. Como conversar com esses meninos, o que falar para eles? Explica também para o torcedor que tipo de conversa vocês têm para mudar o foco para um campeonato gaúcho, para eles estarem representando e começando esse processo que depois o time titular vai pegar a continuidade. Eu usei no vestiário, antes de começar o jogo, uma frase muito interessante. Eu pedi para os meninos desfrutarem desse momento. Então, acho que é um momento único que eles estão tendo. É um pouco diferente do Campeonato Brasileiro, é um pouco diferente de uma Copa São Paulo, um pouco diferente do Campeonato Estadual de Base, pelo nível de importância. Mas o fato deles desfrutarem o momento e saberem entender esse momento, eu acho que é uma das coisas fundamentais que nós temos que pregar. E saber que o resultado do jogo, vencer, perder ou empatar, não faz parte de um processo. E como a gente poderia ter saído com a derrota, poderia ter saído com o empate, e hoje nós conquistamos uma vitória que valoriza muito mais, né, a questão do processo que a gente tem feito em relação à categoria e a valorização do espaço hoje que o profissional tem dado para a categoria de base do Internacional. Boa noite, Fábio. Parabéns pela vitória. Fábio, você falou ali que prefere falar em ideia de futebol, muito mais do que, né, um modelo, uma coisa mais engessada, em ideia de futebol. Como é que funciona essa mentoria de futebol compartilhada entre o profissional e a base? Porque hoje não é o Inter de base que você comanda, é o Inter profissional com os atletas da base. Como é que funciona essa chamada, podemos chamar assim, transição, metodologicamente falando? Tudo tem seu tempo, tá? Então a gente tem que pontuar uma linha do tempo. A gente voltou a trabalhar em agosto do ano passado, tá? Num outro processo. Demos continuidade agora a partir desse ano aqui. Então esse processo ainda ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser mais construído. Acho que isso faz parte. Agora com a vinda, né, do treinador do profissional, automaticamente coisas vão ser acrescentadas, coisas vão ser daqui a pouco mudadas, mas tudo, né, pensando sempre na questão individual do atleta. Então acho que a questão, falar muito em metodologia, a gente engessa muitas vezes o processo. Não gosto muito desse termo metodologia. Eu acho muito a questão do desenvolvimento. Como nós vamos fazer esse desenvolvimento do atleta?
Então, acho que esse é o ponto mais importante agora, dentro desse processo de continuidade. Fábio, muitas vezes quando um clube vai atrás de alguns reforços e deixa de aproveitar as categorias de base, a gente vê uma certa desmotivação por parte desses atletas que estão ali tentando um lugar no time profissional, mas não conseguem. Agora o Inter tem uma diretoria que promete olhar para a base e contrata um treinador que gosta também de aproveitar as categorias de base. Você conversou isso com esses meninos? Como é que você sente a motivação deles nesse momento, sabendo que o Inter vai ter esse trabalho, que o Inter pretende utilizar a base no profissional? Como é que eles começam essa temporada? Com que motivação esses meninos estão começando essa temporada? Acho que eles começam com um brilho nos olhos, né? O fato de jogar no Beira-Rio, o fato de representar o Internacional no Campeonato Gaúcho. Não lembro qual que foi a última vez que isso aconteceu no Internacional, então acho que é um ponto também para vocês aí, repórter, verificar isso, qual que foi a última vez. Então eu acho que é um momento único, é um momento novo, e um momento, como eu falei antes, todos têm que desfrutar disso, mas com seriedade, sabendo que eles estão vestindo a camisa internacional e que essa camisa tem peso e que hoje nós não estamos representando a Sub-20. Nós estamos representando o departamento de futebol profissional do clube. Fábio, boa noite. Prazer falar contigo. Queria voltar a falar um pouquinho sobre o Pato, a experiência que ele teve na Série B. Tu conhece ele. O que tu percebeu quando recebeu ele de volta de diferente? Não só no jogo, mas no comportamento. O que ele mudou depois dessa passagem pela Ponte? Obrigado. O fato, quando eu conversei com ele, eu vi já uma maturidade um pouco diferente, né? Uma postura não mais de menino, uma postura mais de homem, né? Um cara mais maduro, um cara com entendimento melhor do jogo, né? A Série B, ela dá uma casca diferente para o atleta, né? É algo assim que é um pouco fora da linha do que às vezes os meninos, quando vão para o profissional do Inter, não estão acostumados. É uma competição difícil, uma competição que tem mais viagens, talvez distantes, que o profissional. Então essa maturidade dele é o que se nota ao você conversar com ele. É um menino que hoje está muito maduro, está muito consciente das coisas que tem que fazer no momento.